Boa noite a todos. E bem, estamos de volta ao Orla Podcast. E para iniciar, Quevedinho, tem dias que não são só mais um episódio, são viradas de ciclo. Galera, hoje a gente não só começa uma nova temporada, né? A gente começa um novo ciclo. Tá? Esse novo ciclo, olha, galera, ele foi muito bem pensado, assim. Não foi simplesmente um estalo da nossa cabeça, ele foi muito bem pensado. Estamos de volta, temporada 3, hein, Quevedo? Temporada 3, isso aí. Já passamos aí por o que a gente chamou de uns testes, um POC, né? Temporada 1. 9 episódios nós temos lá, né? 9 episódios 9 ao episódios. todo. Fizemos aí um bom ciclo na temporada 2 e estamos abrindo então a temporada 3, o que a gente está chamando que não é mais só um capítulo, né? Hoje a gente fala de processo, fala de identidade, principalmente de como cada um constrói o seu próprio caminho. E hoje, galera, né, o nosso convidado, né, a gente trouxe um... Cara, na minha opinião, eu sou suspeito, né, porque conheço desde moleque a fera, né, e aí tem coisas que eu não posso falar aqui sobre essa fera, principalmente, né, da época que eu namorei a irmã dele, daí a coisa vai parar em outro lugar, é numa delegacia. Galera, hoje nosso convidado, com muita honra e prazer que eu anuncio, né, Vinícius Amorim, fundador da Victoria Head, que a partir de agora, além dele ser um dos nossos hostel, né, no podcast, também faz parte, a marca faz parte, né, é uma união entre marcas, né, a Orla Victoria Head Podcast. Isso aí. Vini, seja bem-vindo a essa mesa, a esse estúdio, ao nosso convívio. Obrigado aí, Quevedo Mal. Prazer estar com vocês aí. Como não vai parar na delegacia nada, a gente boa demais, Quevedo, não tem ruim. Cara, é um grande prazer aí estar com vocês e firmando essa parceria. Estou alegre demais aí, muito, muito feliz. Muito bom. Bacana aí. Muito bom. Bom, acho que podemos... A gente combinou e vamos seguir o protocolo. A gente vai conversando, vai se soltando, viu, Vini? Mas hoje a ideia é não somente ter o Vini como um dos convidados, Quevedo, para a abertura da nossa temporada 3, mas também adentrar um pouco mais nessa questão dos novos colaboradores que a gente tem. Exatamente. Quevedo já mencionou o Victoria Head como um dos nossos colaboradores a partir da temporada 3. Temos outros que a gente vai falando aqui ao longo do ciclo, mas temos um entrevistado que, por coincidência, é o Vinícius. Então, bom, vamos abrir aí com algumas perguntas, Vini, para esquentar a nossa conversa, e aí a gente vai aprofundando, tá? Bora lá. A gente, normalmente, a nossa produção vai buscar informações, tá? A gente vai entrevistar familiares, vai buscar ficha corrida na polícia, a gente faz uma investigação. A investigação foi grande, cara. E, cara, pô, que medo. Valeu, pessoal, obrigado. Eu mandei mensagem, né, pra tua irmã, né, pra Patrícia, né, uma grande amiga minha da adolescência de praia. Aí eu pedi, Paty, conta um pouco do Vini aí pra nós. Ele vai ser nosso convidado. Cara, essa guria, primeiro ela mandou 3, 4 áudios, assim, que eu até não enviei esses áudios pro Maurício, não havia necessidade, mas assim, enaltecendo, feliz da vida e tal. E aí depois ela mandou os áudios que a gente queria. E olha, eu dei umas boas risadas escutando aquilo. Vini, entre algumas coisas que a tua irmã nos mandou, ela falou lá da infância, tá? E a gente vai iniciar, então, essa entrevista puxando essa colocação dela, né? Uma ordem cronológica. Na ordem aí dessa timeline, lá na ordem cronológica, então, da criança Vinícius, tá? Ela disse que desde cedo era uma criança muito inquieta, assim. E segundo o que ela nos encaminhou lá, talvez isso refletiu, vamos dizer assim, no Vini, que é hoje um esportista, um cara que treina para triatlo. E a pergunta, então, tu sempre precisou estar em movimento? Cara, ótima pergunta. Eu estava outro dia mesmo, estava falando com o Quevedo, e a gente trocou uma ideia falando sobre essência, né? A nossa essência, ela não muda, né?
A gente pode mudar algumas características, a forma de pensar, algumas opiniões, mas a essência ela não muda. E, cara, desde pequeno eu sempre fui aquele moleque que estava sempre correndo, sempre aprontando alguma coisa, correndo atrás de uma bola. E é bem o que tu coloca, assim, né? Isso, na minha vida, hoje ela é assim, né? Hoje, depois, aos 44 anos, a gente vai falar em ordem cronológica, tem bastante coisa para falar, mas muito do que eu sou hoje, de tudo aquilo que eu faço, vem disso, né? De sempre estar em movimento, de sempre estar pensando em alguma coisa diferente, né? E eu até brinco, quando eu era piá, com 3 anos, eu fui atropelado porque eu fui atrás de uma bola de frescobol, essas bolinhas de frescobol. Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que eu sempre fui uma criança agitada e hoje isso me ajuda muito, né? Me ajuda a realizar, me ajuda a fazer tudo que eu consigo fazer, né? Bom, o cara foi... Tu chegou a ser atropelado? Fui atropelado. Eu tomei 7 pontos na cabeça aqui. Porque eu ia perguntar para ele o seguinte, né? Pô, se o cara olhar aqui, né? Jogou futebol. Essa história do circo aqui eu tô muito curioso. O jiu-jitsu também, beleza. Mas tu devia ser daqueles moleque, joelho o tempo inteiro sangrando, canela ralada, cotovelo, dedo torcido. Velho, assim, ó, a minha mãe brincava assim que já nem adiantava levar no hospital porque os caras já sabiam que eu tava sempre quebrado, né? Eu jogava bola na praia, cara, nunca me esqueci, teve, sei lá, um mês que eu fui umas 5 vezes porque tinha quebrado ou deslocado o dedão do pé ou alguma coisa, né? Até tem uma passagem com a Patrícia que é muito engraçado. Um dia eu tava jogando bola na casa de um amigo meu e, sei lá, dei um carrinho e fiquei com a perna pendurada na goleira. Ficou preso naquela coisinha que segura ali a rede? Aquela coisa que segura a rede e tal. Daí cheguei em casa, falei, acho que me machuquei. Daí a Patrícia, pô, minha irmã é meu amor, assim, sempre cuidou de mim até hoje, né? E aí ela chegou, deixa eu dar uma olhada, cara, ela passou aquelas águas oxigenadas, sei lá, essas coisas de desinfetar. Meu, tinha um rombo, assim, só que daí já tinha passado, até hoje eu tenho uma marca. Areia. Eu bem isso que o Quevedo falou, assim, eu fui aquela criança que eu tava sempre quebrado, velho, sempre arranhado, sangrando, que sempre... E hoje não é muito diferente, não, viu? Ô, Vini, e essa história lá do circo? Conta aí um pouco pra nós. Quando começou? Foi para usar um pouco dessa energia? Como é que foi a experiência? Cara, a história do circo é muito engraçada, velho, porque assim, eu lutava boxe, né? Não sei se vocês chegaram a pegar isso, mas eu pratiquei boxe durante 4 anos com um cara que eu admiro muito, que é o Pabum, Luiz Pabum, e em Porto Alegre, e sei lá, cara, ele sempre falava assim, cara, não bate forte, senão tu vai apanhar forte, não bate. E aí, enfim, resolvi fazer uma escola de combate lá, uma tia bati forte e tomei, só que eu tomei, quando voltou, arrebentou meu nariz, né? E aí quebrou assim do nariz. E, velho, eu fiquei com muita dor, eu fiquei parado, eu falei, puta, velho, que dor do cacete. E, mais uma vez, né, quando criança eu não podia ficar parado. E aí, casualmente, cara, eu olhei uma foto, na época, eu sou velho já, né, na época o Facebook estava recém começando, era a melhor rede social que tinha. Se usava. E eu vi uma amiga minha num tecido, a Roberta Marcicano, uma querida também, e ela... E eu mandei uma mensagem, cara, que foto é essa? O que tu tá fazendo? Isso aqui. Ela, eu faço circo aqui no Circo Girassol, parará. Não tô fazendo merchan, né? Mas até se tiver que fazer, é muito legal, é um circo muito querido. E, cara, comecei a praticar, fiz 8 anos de circo. Quando a gente fala circo, né? Circo é muito, muito amplo, né? Mas o que a gente praticava lá eram acrobacias de solo, tecido aéreo, né, e o trapézio fixo, né, então a gente fazia, a gente treinava bastante, e chegou um momento que eles foram convidados para participar do Natal Luz em Gramado, e consequentemente eu sempre fui um cara mais forte, um pouco fora do normal, né, então não sei se vocês sabem, mas no circo, nas danças e tal, nós temos o portô, né? E o portô é o cara que normalmente levanta as pessoas e tal. Eu sempre fui esse cara mais forte, mais alto e tal. E aí me convidaram para fazer um teste. Eu passei no teste, né? E aí foram 2 espetáculos que eu participei.
O primeiro espetáculo foi a Fantástica Fábrica de Natal e o outro foi o Nativitatem. Cara, a experiência assim, aqui mudou a minha vida, até para estar aqui falando com vocês desse jeito. Que idade tu tinha nessa fase aí? Cara, isso começou até onde tu foi foi? em 2012, 12. 2012, 14 anos atrás, né? Se eu não estou enganado. 30 anos eu tinha quase 30 anos, de 29 para 30. E, cara, foi, assim, ó, vou dizer para você, assim, foi uma experiência muito legal, velho, muito bacana. E tu já estava na tua área de atuação atual, de trabalho, ou tu fazia Cara, outra coisa? que foi muito engraçado, assim, foi casou, né, que nem eu digo, às vezes as oportunidades elas aparecem, a vida nos coloca numas situações engraçadas, né, que casou com, eu tava me desligando de uma empresa e ia ajudar a minha mãe na empresa dela, e aí casou, cara, do convite acontecer na mesma hora, então eu tinha disponibilidade então eu tava num momento de transição, né, e consegui encaixar na minha rotina, então, assim, foi desafiador, porque eu acabava, até para questões pessoais, porque eu acabava, a partir de agosto, setembro, nós íamos para Gramado na terça, ficávamos lá, daí nos apresentávamos na quarta, eu posso estar me enganando os dias, mas eu acho que era terça e quarta, e depois voltava na sexta e se apresentava no sábado, então era uma rotina super cansativa, assim. Isso, Porto Alegre e Gramado na época. Porto Alegre Gramado, exato. Então foi, cara, bem desafiador, mas assim, que nem eu falo, né? Uma das coisas que eu aprendi na vida é que todas as experiências elas nos ensinam algumas coisas, né? Elas colocam a nossa vida cheia de caixinhas, né? E essa, puxa, super me cumpriu uma caixinha legal. Eu tenho o maior orgulho, assim. Embora as roupas que eu vestia eram meio estranhas, assim, era uma bengalinha. Se vocês forem olhar nas minhas redes sociais, vocês vão rir um pouco. Mas brincadeiras à parte era o máximo, cara. Eu admiro muito o pessoal que faz isso aí. E por que tu parou? E aí, porque tem uma sequência de coisas que tu fez, aí teve as lutas e tal, e eu sei, né, que tu é o cara que toca, tem banda. Claro, mas cara, olha só, o cara faz 8 anos de circo. 8 anos de circo, tá? bastante Daqui a pouco, vou parar a fazer jiu-jitsu. Vou lutar, né? Lutou já boxe, tinha feito já boxe, feito boxe. E aí o cara, do nada, assim, eu sabia que ele já tocava. Porque isso seria de longa data, né? Mas, cara, como é que tu casava tudo isso aí? Porque, meu, olha só, atrás aí dá pra ver, tem teus violões. Tem os violões aí, aqui, ó. Né? Ali. Aí, ó. Aí, ó. Tu me mostrou as fotos tocando, então assim, cara, tu tem muitas facetas e a gente quer conhecer um pouco mais dessas facetas aí artísticas. Boa, cara. Cara, vamos lá então, assim, a primeira coisa, né, essa é uma pergunta que eu acho que todo mundo me faz, assim, cara, como é que eu concilio, né, eu sou casado há 15 anos, né, tenho 2 filhos, né, o Joaquim de 10 e o Mateus de 7. Se vocês fossem me perguntar isso aí, eu já estou trazendo, mas e a galera sempre me pergunta, cara, como é que tu consegue, poxa, treinar para triatlon, fazer jiu-jitsu, ir na academia, tocar em banda? Cara, eu sempre falo assim, a vida da gente ela é feita de prioridades, né? Então tem as pessoas que gostam de, sei lá, ir para barzinho e tomar um trago. Tem as pessoas que gostam de cara, eu gosto, assim, eu fui criado, né? O Quevedo conhece bem aí a minha história, mas assim, eu fui criado num berço de rock and roll. Meu pai era cabeludo, roqueiro, motociclista e tal. E desde cedo a Beatles, Jovem Guarda faziam parte da minha vida. Né? Eu sou um cara que eu tenho gosto musical muito antigo, assim, né? Então, por exemplo, Beatles, Led Zeppelin, Queen, Kiss, essas bandas são sempre as minhas preferidas. E aí, cara, a música sempre me acompanhou, sempre teve ali, né? E o esporte, cara, eu sempre falo assim que para mim é o meu ar, é que nem eu respirar, velho. Eu não fico pensando muito. Agora mesmo está comentando o Quevedo, eu antes da entrevista que eu estava correndo, eu não fico pensando, mas eu tenho que correr, mas eu vou lá e vou, sabe? Vou, não penso muito. Então o esporte ele entra na minha vida assim, né? O jiu-jitsu hoje eu ainda faço jiu-jitsu, eu dei uma diminuída em função dos treinos do triatlon, mas é uma coisa que é presente na minha vida. E assim, junto a isso, cara, vem a música, né? E a música é uma coisa que não pode faltar na minha vida, né? Então,
Eu tenho hoje uma banda, a gente está até remontando o projeto, né? Eu tinha uma banda em Porto Alegre chamada Little Wiser, né? A gente tocava aí alguns eventos da empresa. E aí, vindo para cá, o que me faltava, assim, era o rock. Eu queria, o esporte eu tinha, a família eu tinha, estava tudo ótimo, mas me faltava o rock. E aí eu juntei uns pais, né? Puxei um de lá, puxei um de cá, e a gente formou a The Daddies, né? Os pais. Uhum. Sensacional esse nome. E aí, cara, a gente já tocou em alguns lugares, assim, mas muito de brincadeira. A moral da banda é tocar a música anos 80, anos 90, aí, pop, rock, e se divertir, né? Sem pressão, sem... Mas é isso que tu falou, né, Quevedo? Assim, a música tá sempre teve na minha vida, né? Assim, sempre... Eu não consigo, cara, esporte e música para mim é um negócio que... E aí, bem o que o Mal colocou, cara, tá muito ligado a isso, de nunca tá parado, sabe? Eu não... Acho que a vida é muito curta pra gente ficar parado, esperando o tempo passar e daqui a um pouco tu olhar para trás e tu não fez nada, né? Então... O Vini tem uma conexão com o teu pai, pelo que tu falou também, né? Tem esse elo que acaba, acho que tu trazendo junto com a música essa conexão, né? Cara, o meu velho partiu em 2009 aí muito cedo, mas é o que eu falo, né, cara? Eu tenho uma conexão muito forte e com a partida do meu pai eu aprendi a admirar muito a força da minha mãe, né? Então foi muito legal. Mas o meu velho, cara, é aquela coisa assim, né? É o que eu tento ser para os meus filhos. Um cara amigo, um cara presente, que tá ali para toda hora, para tudo que é conversa, né? E meu pai era um pouco disso, né? Eu brinco que quando eu estava na faculdade, eu estava na Unicinos e eu trabalhava em Eldorado do Sul. Então, imagina, eu ia para Eldorado, trabalhava o dia inteiro, depois ia para o Unicinos, voltava para casa, meu pai estava em casa me esperando com comida, né? Porque ele sabia que meu dia era ralado e eu tinha que pegar a estrada e tal, e ele ficava preocupado. Então, era um grande parceiro, mas é aquela coisa, cara, é uma coisa que eu sempre falo, e eu falo para todo mundo, né? Assim, eu acho que não importa quanto tempo as pessoas estão aqui conosco, importa o quanto a gente aproveita elas. Concordo. Né, cara? E assim, eu tenho o maior orgulho de falar do meu pai, porque assim, enquanto ele estava aqui, velho, eu vivi muito ele, velho. Então eu dizia para ele que eu amava ele. Nunca tive aquela coisa do tipo, obviamente briguei com meu pai, tive a fase da vergonha, né, e tal. Mas, cara, a sensação que eu tinha, assim, eu vivi para viver, eu vivi o que eu tinha que viver com ele. Tá tudo bem, eu tenho certeza que ele tá num lugar melhor do que a gente, né? E cara, é bem isso, muito, muito apegado, né? E a partida dele também acabou nos trazendo muita coisa legal, assim, né? De me aproximar da minha mãe, não que eu não fosse próximo, bem pelo contrário, a gente tem uma família, o Quevedo conhece bem minha família, uma família bem estruturada, mas aquela coisa de admirar, de se aproximar de uma maneira diferente, né? Então, como eu era muito grudado no meu pai, quando meu pai se foi, assim, cara, me grudei muito na minha mãe e comecei a ver quando a gente não é, assim, quando a gente não é tão próximo, assim, por exemplo, de uma mãe, de um pai, é porque a gente é igual a ele. Eu sou igual à minha mãe. Cara, eu sou igual. Tu pode ver que se tu briga com a tua mãe e com o teu pai, algum de vocês, é porque vocês são semelhantes em alguma coisa. Né? Então acho que é por aí, cara. Assim, tenho o orgulho de dizer que como é que eu vou falar para ti, assim, que tive uma boa educação, uma boa não só educação dentro de casa, mas educação musical, né, também e tudo mais. Bem, Vini, chega um momento que outra virada de chave grande acontece, né? Acho que tu comentou até que eu tô em Santa Catarina, a gente tem uma banda aqui, mas e essa decisão de sair aqui do Pago, sair do Rio Grande do Sul e ir para Santa Catarina, aconteceu dentro dessa ordem cronológica aí que a gente está avançando? Aconteceu quando? Como foi essa decisão? Um dos áudios aí que a gente escutou da nossa busca por informações, foi mencionado, foi um movimento em busca do low profile. Como que um cara tão agitado vai conseguir isso? Foi possível? Se tem receita, a gente está querendo ela, né? Pô,
velho, assim, eu acho que, volto a dizer, a essência a gente não muda, a gente vai adaptando algumas coisas, né, cara, assim, cara, eu vou ser muito franco com vocês, assim, eu acho que foi uma das melhores decisões que eu já tomei na minha vida. Por que acontece, sabe? Assim, sendo muito franco com vocês, assim, a gente vai envelhecendo, não que eu seja velho, mas a gente vai ficando mais velho e com o passar do tempo tu vai dando valores para coisas diferentes, né? Tu para um pouco de dar valor para questões sociais ou que, né? E tu começa a dar valor às coisas que realmente importam, né? Que é o momento com as pessoas que a gente ama, é a segurança das pessoas que a gente ama, né? E principalmente assim que o dinheiro ele é importante, ele é fundamental, mas ele é parte da nossa felicidade. Ele não é tudo. E eu comecei a ver, cara, que a minha vida em Porto Alegre, e aí, né, são para cada um a escolha ela é, né, de acordo com a vida de cada um, né, não é fácil tomar uma decisão como essa. Eu comecei a ver, cara, que a minha vida ali ela tava, pô, meus filhos estavam crescendo e eu olhava para o lado, tinha que tomar cuidado porque não iam me assaltar, né? O meu dia a dia era trabalho, casa, final de semana era um parque, um clube ou shopping center, né? Então, assim, e aquilo ali começou a me incomodar, cara, e eu trabalhava muito, assim, não que eu não trabalhe hoje, bem pelo contrário, eu trabalho muito hoje, muito. Só que aí, cara, o que aconteceu, velho? Eu comecei a me dar conta que, velho, eu precisava prover para os meus filhos alguma coisa que fosse mais simples. E aí a gente decidiu, né, vir morar em Santa Catarina, né? A Karina, minha grande parceira, eu que tive a ideia maluca, né? Eu passei por um processo de depressão bastante fundo, assim, muita gente bem sucedida, ruim de cabeça, né? Eu tive a perda do irmão do meu pai, que era o meu guru de carreira, né? Muito cedo também, o Paulo Amorim, que é um cara que eu admiro muito, eu sofri muito com a morte dele. E eu falei assim, não, cara, eu preciso aproveitar mais a minha vida, preciso aproveitar as coisas simples da vida. E eu nunca vou me esquecer, cara, quando eu cheguei aqui em Santa Catarina, eu moro no Campeche, eu sentei na beira da praia, eu olhei para a Karina e falei assim, isso me faz feliz. Cara, meus filhos brincando na beira da praia, eu não estava nem um pouco preocupado com a segurança, se iam me roubar ou se não iam, era uma tardinha, e aí, aquela coisa, né, o fato de tu buscar uma vida mais calma não quer dizer que tu vai ser calmo, né? Então, assim, morando em Santa Catarina, o ritmo das pessoas e do ambiente é muito diferente de Porto Alegre. Poxa, aqui no Campeche, as pessoas param para falar contigo. Tu faz uma pergunta, a pessoa te olha na cara e te responde. Né? Numa capital como Porto Alegre, São Paulo, as pessoas, cara, nem param para falar contigo. Elas vão, oi, tchau, valeu, tchau, vira as costas e... Né? Parece que estão sempre desconfiadas de ti, né? Não, desconfiadas, cara, e parece que elas não estão nem interessadas em ti, sabe? Elas respondem o que tu quer saber e tchau, né? E quem sabe que o Quevedo pode falar, e eu sou um cara que eu adoro saber das histórias, velho, assim, acho que esse é até o podcast é muito legal, porque é isso, assim, saber da história das pessoas e aqui mesmo, cara, a gente cruza tem muito russo aqui, tem pessoas que vêm do norte do Brasil, que viviam da subsistência, né? Que plantavam para comer, que pescavam peixe para colocar na mesa. E é muito legal, cara. É um ritmo de vida bacana. Não é fácil, né? Nós estamos sozinhos aqui. Nós não temos uma rede de apoio, mãe, irmão, tia. Nós sentimos muita falta disso. Mas compensa a segurança que, graças a Deus, a gente tem aqui, né? Que os meus filhos podem sair a caminhar sozinhos, eles vão andar de bike aqui no loteamento, aqui no condomínio onde eu moro. Por exemplo, tem um shopping aqui no Campeche, eles vão brincar, não estou nem preocupado onde que eles estão, não tem essa preocupação. Então, são escolhas, né, da vida. Sim. Né? E obviamente, claro, né, acaba... as grandes oportunidades estão nas grandes capitais, né? Porto Alegre é uma delas, e São Paulo é outra, mas são, como eu falei, né? Escolhas mas tenho muito orgulho, cara. Eu amo muito essa terra aqui, me acolheu super bem
bacana, cara. Estou muito feliz aqui. Ô Maurício, tu sabia que eu dei aula para Não, uma parente dele? não. Sabe disso, né, Vini? Cara, o Quevedo, ele, o cara já namorou minha irmã, já deu aula e vai falar aí, cara. Pô, cara, eu A acho que Karine é tua prima, né? a Karina é minha prima, filha do Paulo, esse que eu falei. Isso, Paulo Amorim. eu conheci ele É, lá no Farroupilha, porque eu fui professor no Farroupilha durante Sim, 15 sim. anos, né? Por 15 anos. E assim, não era a mais santa das alunas, assim, né? Ela também essa que não tinha, falou. né? Assim, eu acho que a família, essa coisa de ser agitada de família. Vai, volta e outra eu me incomodava. Eu falei, pô, cara, vem cá, vamos lá, né? Pô, conheço teus primos, conheço teu pai. Pá, tocava no coração ali. Aí eu ia na ferida, assim, É. ó, bem certinho, né? Como é que ela tá falando nisso? Tá bem? Cara, tá ótimo, tá trabalhando na Dell ali conosco. É mesmo? Cara, tá super bem, tem dois Ah, que filhotes, né? legal, cara. O Que Fefe e a legal. Gigi, casada super bem, cara. Ela, pô, Ma- prima do Manda, coração. manda um beijão pra ela. Bom, ela vai ver o podcast, ela vai saber qual. Não, mas Karina, ó, pra ti, pô, ó. Beijo do prof pra ti. viu o prof aí tá colocando aí os podres pra fora aí, ó. Não, capaz. Pouca coisa. É, Vini, vamos lá. Tá, muda o ambiente, sai de Porto Alegre, vai para Santa Catarina. A gente sabe que a mudança, ela estressa, assim. Não é aquele estresse, assim, te tira da tua zona de conforto, tá? E aí tu descobre recentemente o Endurance. Eu não vou me esquecer, eu tenho até hoje a mensagem aqui que tu me manda. Ah, Quevedo, preciso conversar contigo, eu tô a fim de fazer triatlo. Eu falei, bicho, mais um maluco. Tu lembra disso? Lembra, Claro que me né? lembro, cara. Porque faz pouquíssimo tempo, né? Então, assim, ó. Só que ele não sabe, deixa eu te interromper aqui, tem um parênteses aí para audiência, que graças a esse cara que eu ganhei nesse mundo, porque eu sempre, embora ele sabe disso, mas eu vou falar para a galera saber também. Eu vi o cara sempre nos pódios ali, ganhando tudo, pô, mandando muito, mas eu nunca falava nada com ele. E aí um dia eu falei, cara, eu vou mandar uma mensagem para esse maluco aí que eu tô com saudade, vou mandar falar com ele e quero saber como é que é essa vida. E aí foi aí, daí começou toda a história. Tu vê, né? A gente Sim, se sim, torna sim. bom exemplo, né? Com certeza. Pra um maluco para outro maluco. Mas, Vini, conta um pouco, assim, essa tua decisão de iniciar no triatlon, né? Tu tá em Santa Catarina, treina com o Roberto Lemos, que também é meu treinador, né? Por sinal, assim, um treinador, assim, que não... É fora da casa, né? Fora da casinha no sentido de comprometimento, inteligência, né? E eu me espelho muito nele. Mas conta um pouco, assim, dessa história de ter migrado para o triatlo, porque o Roberto Lemos. Conta para nós aí. Deixa eu, então, assim, cara, eu tenho trazer um pouco para vocês aí do contexto, né? Eu sou casado com a Karina, né? A Karina, ela foi esgrimista a vida inteira, ela morre de vergonha que eu fale isso, porque ela não gosta de ficar comentando, mas a Karina foi uma ótima esgrimista, campeã em várias competições aí, bem-sucedida, competiu em Winnipeg, e a Karina, por vir da esgrima e ser uma competidora, ela sempre teve muita disciplina, e quando eu conheci ela, ela já corria, ela corre desde 2006, 2007, se eu não estou enganado. E, cara, ela sempre foi um exemplo para mim, sempre admirei, assim, porque ela é daquelas assim, ó, tá nevando na rua que ela vai e vai correr, não importa, não tem tempo ruim para ela. Enfim, ela já fez 3 majors, né? Nós acabamos de voltar da última edição de Berlim, que fez um calor absurdo. E eu sempre, por praticar esporte, por a gente ser tão parceiro um do outro, eu sempre nos longões, né? Para quem corre, para quem faz endurance, sabe que ter alguém do lado nos longões faz a diferença. Muito. E uma das coisas que eu sempre brincava com ela, assim, ela falava, mas tu corre tão bem. Eu falei, não, eu não gosto de correr, corrida não gosto de correr. E aí, cara, é muito engraçado como as coisas são, né? Às vezes a gente coloca, as coisas caem na nossa frente de uma maneira engraçada, né? Eu comecei a fazer os longões com ela e teve um dia que eu falei assim, Karina, eu ia de bike com ela, né, do lado, que longão para mim o longão dela é 30 quilômetros, 30 e poucos. E aí teve um dia eu falei assim, Karina, faz o seguinte, eu vou pedalar contigo e vou correr depois, porque volta e meia eu corria porque eu queria ter um bom preparo físico.
E aí, o que aconteceu? Quando eu desci da bike, larguei a bike com ela e fui correr, para quem corre sabe que aquele primeiro quilômetro, primeiro, segundo quilômetro é duro, né? É aquele primeiro, segundo quilômetro, não do triatleta, mas o primeiro, segundo quilômetro, quando a pessoa só vai correr, ele é o primeiro, segundo quilômetro duro, assim, as pernas não estão soltas, ele é mais pesado. Quem não está habituado, até tu ajustar ritmo, E postura, passada, nossa. exatamente. Difícil. E o cara sente assim, a articulação até soltar, enfim, tem toda uma questão biomecânica. E aí, cara, eu saí da bike, fui correr e, tava super leve, assim, tava super bem. Daí corri, nunca me esqueci, eu tinha pedalado 30 e corri 5. E assim, eu não tava praticando pedal e não tava como eu faço hoje. Cara, eu me senti bem, daí eu falei assim, poxa, gostei. Daí na semana seguinte ela tinha que correr 34, ela estava na preparação para Berlim, e eu desci da bike, eu pedalei 34, depois corri 7. Que interessante. E aí tem um parênteses, cara, que eu queria trazer aqui para a audiência e também para provocar a questão, que é a questão das coisas que a gente pensa, imagina um dia e fica lá guardado, porque essas coisas elas podem voltar em algum momento. Eu sempre achei a questão do Iron Man um troço muito, não dá para falar nome feio aqui, mas muito fantástico, para não dizer outra coisa. Eu sempre admirei muito o Iron Man, mas e sempre tive muita vontade, assim, do tipo, putz, quero fazer um Iron Man, eu quero ser um Iron Man, né? O cara mais ralado do mundo e tudo mais. Tu não sabe a encrenca que tu tá te metendo. Mas não, deixa eu chegar lá, deixa eu aproveitar ainda a minha jornada. E aí, cara, aquilo ali ficou guardado, a Karina sabe disso, eu comentei, Karina, pois é, eu sempre tive vontade, mas deixa lá, eu acho que eu nunca vou fazer. E aí, hoje eu ainda não me vejo fazendo um Ironman, mas ele está mais próximo, porque agora eu vou fazer o meu primeiro triatlon, né, o Challenge, que no dia 19 de abril, né, e começou a ficar mais perto. Então, daí foi isso, né, Quevedo, assim, do tipo, eu acabei vendo, me inspirando em pessoas que merecem ser admiradas. O Quevedo é um exemplo, a minha esposa é outra, e entre tantas outras pessoas aí, o próprio Remião aí, que é um cara que vivia me cobrando, cara, quando é que tu vai correr? Tu corre super bem, vai tirar essa vergonha da cara. E aí, na vinda para cá, cara, a gente está no mundo do Ironman, né? Na terra no melhor lugar do Brasil aí para a gente treinar, né? E aí eu comecei a procurar assessorias, né? E uma das coisas que eu sempre dou de dica é a gente buscar assessorias de acordo com as características que cada um tem. Se o cara é mais competitivo, tem assessorias que são competitivas. Se o cara é um cara que já mais não quer mais pódio, ele quer um cara... Então, e aí a gente achou o meio termo, a Karina começou também a treinar com o Roberto Lemos, é um cara que eu admiro muito. Isso é uma coisa que hoje, para mim, faz muita diferença ter alguém que tenha conhecimento, né? O Quevedo, sou suspeito para falar que tem um conhecimento que 99% da população desse universo, mas assim, o Roberto Lemos, ele conhece muito, então assim, dá para ver que quando ele fala uma coisa, ele fala com propriedade, e é unânime, assim, todo mundo que fala é unânime, que é um dos caras que mais tem embasamento e conhecimento no universo de endurance, né? Então, estamos aí, né? Tô na reta final de preparação, sábado agora tem mais um simulado, já fiz um na outra semana, tudo é novo, tudo é uma descoberta, né? Mas, cara, eu tô adorando, velho. Tô encantado aí com esse universo. Não é fácil, mas Estaremos lá na beira da praia pra largada lá, né? Eu vou contar com os gritos aí. Mas assim, tu falasse uma coisa legal, assim, a jornada, né? A gente sempre toca no ponto da jornada, né? Eu sou um cara um pouco... Eu vou botar entre aspas conservador no triatlo, porque na minha cabeça, né, de treinador e também de atleta, nunca fez sentido pular etapas. Isso. É que nem tu querer explicar reprodução, né, sem explicar mitose e meiose. Se tu não souber a parte inicial lá, o começo, como é que tu vai entender o fim? Né? Então, assim, eu entendo que essa jornada do triatlon, sprint, standard, que é hoje standard, antigamente chamava de olímpico, né? Isso. Como a gente chama de olímpico?
long distance, né? Daqui a pouco um 70.3. Hoje tem várias distâncias, né? Até chegar lá no Ironman, né? Que para quem não sabe, né? Mas eu sei que quase todo mundo sabe. Mas vamos lá, 13.800, né? 3.800 metros de natação, 180 quilômetros de ciclismo, 42 quilômetros, é uma maratona depois para correr. Tá louco. Assim, ó, não me parece assim algo que seja, nossa, quem é que faz um troço desse? Né? Só que hoje, né, em função dos influencers, da moda, da rede social te despejando informação sobre... Cara, eu como treinador, e certamente o Roberto Lemos também, e tantos outros que eu conheço por aí, treinador, me falaram de ti, não sei, tô inscrito no Ironman. É isso aí. Aí tu perguntar pro cara assim, pô, legal, bacana. Cara, quantos triatlon tu fez? Há quanto tempo tu treina? Tu nada? Cara, eu já peguei cara e assim, não, professor, eu não sei nadar, eu tenho que aprender a nadar. É isso. Essas coisas assim, sabe? Então, eu acho que o imediatismo tem feito que as pessoas não curtam a jornada. Curtam a jornada. Que é o que eu acho que tu quer fazer. Cara, e tem uma coisa assim, velho, que eu super... Cara, tu falou muito bem. Que é o seguinte, assim, quando eu decidi começar no triatlon, eu sou um cara muito competitivo, tá? Tanto é que eu comecei a treinar jiu-jitsu, já comecei a competir, sabe? Fiz 3 competições, assim, graças a Deus fui bem sucedido em todas, e só que quando tu começa a competir, cara, começa a trazer uma energia, uma carga em cima de ti que às vezes atrapalha um pouco o processo. Quando eu tirei um pouco o pé da competição no jiu-jitsu, né? Cara, eu sou apaixonado pelo jiu-jitsu, acho que o jiu-jitsu ele ensina a vida, ele é um esporte muito completo também, né? Ele não tem correlação com o triatlon, mas ele é um esporte que ajuda muito a gente a ter um mindset bom, um mindset positivo, né? Às vezes tu tá embaixo na vida e tu tem que sair da fase ruim, tem que se levantar. Quando eu entrei no triatlon, cara, uma das coisas que eu falei para a Karina e falei para o Roberto também isso, eu falei assim, cara, eu não estou entrando para, neste momento, querer ganhar alguma coisa ou querer fazer um Ironman amanhã. Não, eu quero curtir o momento de aprendizado da natação, eu quero curtir o momento de, comemorar o meu primeiro, por exemplo, semana retrasada, acho que na outra semana, cara, fiz meu primeiro teste de triatlon. Cara... Assim, eu me cobrei, gostei do resultado? Não, óbvio que não, mas eu fiquei feliz, cara, porque eu consegui, sabe? Tanto é que eu fiz uma postagem, cara, e falei assim, não me interessa o tempo que eu fiz, não me interessa o quanto eu levei, eu fiz, né? E aos 44 anos, tu partir para uma coisa nova, e aí vem uma coisa que eu acho que tu traz muito bem. Hoje a gente, infelizmente, cara, esquece de viver a vida real e vive a vida das redes sociais. E aí, o que acontece? Uma vez eu ouvi de uma mentor, nunca vou me esquecer, isso aí mudou minha vida, eu espero que mude também da audiência, que é o quê? As redes sociais são palco. O bastidor ninguém vê. Ninguém vê que o Quevedo acordou às 5 da manhã para treinar bike num frio de 5 graus para mas todo mundo vê que ele foi lá e tirou o primeiro ou segundo lugar na prova. Então, assim, o que acontece com isso? É muito fácil tu olhar alguém ali em destaque e achar que tu também consegue de qualquer jeito e ficar te comparando ou ficar querendo, sei lá, competir com aquela pessoa, o que não faz o menor sentido. Isso estraga o esporte. Isso estraga as assessorias, porque que acontece? Muitas vezes, eu não posso falar porque, assim, nunca vivenciei isso em assessoria, mas eu acabo ouvindo de gente competindo uma com as outras e aí, muitas vezes, até estragando amizades e querendo ir além. Extrapolando, não, cara, é sobre a gente, sabe? É o quanto eu, Vinícius, posso me desafiar aos 44 anos. Eu não vou ter a performance de um cara de 30. Eu não vou conseguir, mas eu posso ter uma performance dentro dos meus limites que eu julgo ser boa. E não interessa o tempo. Né? Que nem eu falei, acho que o que importa eu vou dar o meu exemplo, né? Eu já sabia pedalar e tudo mais. Óbvio que o pedal do triatlon é diferente. E eu não sabia, não é que eu não sabia nadar, eu sabia nadar que nem eu brinquei com o Roberto. Roberto, eu nado para me salvar. Segundo o Roberto fala, é o nado do taquari lá, que o cara nada de cabeça para fora com um cigarrinho na boca. Né? Então, assim, eu sabia isso. E aí, cara, em dezembro eu decidi
tá, vou fazer aula, vou me dedicar, vou... até brinco, cara. Primeira vez que eu fui nadar no mar, cara, eu nadei 50 metros, eu parecia que eu ia me afogar, velho. E aí, quando eu saí da água, eu falei assim, porra, cara, que legal, nunca imaginei nadar pensando na técnica no mar. Normalmente tu nada no mar para te salvar, né? Ou para aparecer, ou para querer bancar o nadador ali no mar. E eu acho que é sobre isso, cara, sobre a evolução de cada um, né? A evolução e a comemoração do próprio desafio, sabe? Não importa, é tu contigo mesmo, é tu ser melhor que tu, do que é que nem eu digo, se eu for 1% melhor do que eu fui ontem, já tá valendo, né? Tu sabe, Vini, que tem dois conceitos implícitos nisso que tu tá falando. Quando é tu contigo mesmo, e a consequência, assim, tu treinou, não importa o quanto tu treinou. Eu consegui treinar isso. E tu quer entregar aquilo que tu treinou, é a tua auto-performance. Tá? Tua auto-performance. É diferente de alta performance. Que quando assim, tá, eu sou competitivo. Tá, mas aí vem a pergunta. Tá, tu quer ganhar de mim, tu quer ganhar do Maurício, o que tu quer fazer? Não, porque se tu quer ganhar de mim e do Maurício, bom, aí a pegada é outra. Sabe, entende? Tu sabe que agora tu quer ganhar de ti mesmo? Eu vejo muito mais sentido. Cara, tu quer ver para mim o que é alta performance? Porque assim, ó, cada um tem um corpo. O Quevedo é mais magro do que eu, então ele é mais veloz do que eu. Ele tem uma característica, eu tenho outra. Para mim, alta performance... São as nossas individualidades. Não, para mim, eu brinco, sabe? O que para mim é a real alta performance? Primeiro, nós não somos atletas profissionais. Nós temos as nossas atividades e outras coisas. E segundo, para mim, alta performance para o atleta amador, sabe o que é? É a capacidade que, vou citar a minha esposa novamente, é a capacidade que ela tem de acordar às 5 da manhã, voltar a arrumar os filhos, a gente levar eles na escola, preparar comida, voltar, chegar de noite, arrumar a casa em conjunto, né? Aqui em casa a gente faz tudo junto. E mesmo assim conseguir performar dentro do melhor dela. Pra mim, e esse é o verdadeiro atleta. É isso, cara. Esse é o verdadeiro atleta, cara. O que acontece? Tu vê, por exemplo, assim, vou dar um exemplo. Eu morro de orgulho, vou falar de uma pessoa que já esteve aqui no podcast, que eu admiro muito, que é o seu Valdomiro. Ele tem, cara, 1 milhão de maratonas. Esse, para mim, é o cara de mais alta performance. Por quê? Porque ele tem, agora eu posso estar falhando, mas ele tem entre 80 e 90 anos. Ele está ali com alegria, fazendo as provas dele, dentro da performance. 86, eu acho que ele fez, né? 86. E outra, cara, dentro da performance que ele entende que ele consegue. E tá tudo bem. Sabe? É que nem eu brinco assim, pô, é tão bonito, cara. Eu acho que isso que faz o esporte ser bacana, tu ir numa prova, seja que for, de corrida, onde for, e tu vê senhoras correndo, e tu vê pessoas de com mais massa muscular, mais massa gordurosa, enfim, assim, pessoas mais gordas, mais magras. Com diferentes biotipos, que às vezes os caras dizem assim, pô, isso aqui não podia estar no triatlo. Eu, cara, cansei de escutar isso. Todo cara, não só no triatlo, qualquer esporte. Todo mundo pode estar no triatlo, todo mundo pode estar na corrida, né? Eu tava brincando, eu tava ouvindo o Luiz Pabum, assim, ele falando dos influencers no mundo do boxe, né? E ele falou, cara, isso é a melhor coisa que tem, porque eu tô traindo gente para dentro do esporte, eu tô popularizando o esporte, né? A corrida, ela só é o que é porque tem muitos eventos e as pessoas de diversos biotipos, diversos gêneros enfim, vão lá e vão se divertir, né? Então acho que esse é o lado bacana da história, é fazer. Eu não gosto muito obviamente que eu passo por isso, de muitas vezes tu olhar, putz, eu queria fazer essa performance, eu queria super arrebentar, mas isso não me tira meu sono e não me deixa mais feliz ou menos feliz. Mas é eu comigo mesmo, sabe? É uma coisa que eu aprendi aí ao longo dessa jornada, né? Perfeito. A gente precisa entrar em um ponto muito importante dessa história agora, Vini. Tu já mencionou algumas vezes, mas a gente precisa aprofundar agora e ouvir um pouco de ti sobre a K, Vini e K, né? Até porque a gente ficou sabendo que teve uma tia Cupido nessa história.
Nos conta aí como é Meu, que eu dei foi. risada desse negócio, cara. Falei, cara, não é possível. Cara, meu, bah, velho, essa história é muito engraçada. Cara, é uma longa história, não vou também contar nos mínimos detalhes, senão vou levar a vida, enfim. Ah, a, o pai da Karina eu já conheci ele há muito tempo, né? Há muito tempo, enfim. E aí teve uma época da minha vida, eu estava solteiro e a tia Cupido, que é a tia Lu, que é a esposa do Paulo Amorim, mãe da Cacá, falou: eu tenho uma pessoa para te apresentar. E, enfim, eu falei: não, legal, pô, tal. Daí um dia ela veio e me entregou um papelzinho: tá aqui o telefone dela, da Karina, né? E, velho, legal e tal. Eu adorava conversar com a Lu, assim, e tal. E ela sempre falava: não, mas bah, vai dar certo. Enfim. Cara, daí um dia eu tava em Porto Alegre, ela me liga: Vini, a gente tá aqui na praia, em Capão da Canoa, a Karina vai estar aqui, vem pra cá, pá. Velho, fui, né, pra praia, a gente passou conversando a noite inteira, assim, a gente se encontrou na praia, ficou batendo papo, tal, a noite inteira, e aí não aconteceu nada, sei lá, era uma época, enfim, a gente tem, nada acontece por acaso e tudo acontece na hora que tem que acontecer, né? E eu fiquei com aquele telefone dela, meu, um ano depois, eu resolvi ligar. Não, cara, não me pergunta o porquê, não me pergunta, eu não sei, realmente eu não sei, cara, né? Eu brinco com ela assim, eu acho que eu peguei a agenda do telefone e resolvi te ligar, né? Mas assim, e aí, cara, a gente saiu e, meu, desde o primeiro momento, assim, foi fenomenal, assim, a gente tem uma relação, óbvio, de amor, de amizade e tal, mas eu acho que de muita admiração, sabe? Muita admiração e parceria. Eu admiro ela, assim, ela é uma baita de uma mãe, uma atleta exemplar, assim, pensa numa pessoa dedicada em tudo que faz, né? E, cara, estamos aí há 15 anos casados já, 2 pimpolhos no mundo, 3 gatos e uma arara. Eita, nós. Não é Família mole, né? completa. Ah, muito legal escutar. E muito, assim, coisas muito importantes que tu falou que algumas pessoas até esquecem, né? Tem, como tu disse, a relação amorosa, mas tem uma amizade, uma admiração um pelo outro, que é muito importante também, né? O que uma coisa vai levando a outra. Cara, eu sempre falo assim, obviamente que como qualquer relacionamento tem problema, a gente discute muito pouco, mas eu acho que tem o amor, a atração, ela faz parte, ela tem que existir, óbvio, mas eu acho que o respeito e a admiração, cara, assim, pelo menos para mim, né, eu não posso falar por todo mundo, né, tem pessoas que têm valores diferentes, mas quando eu olho para mim, eu acho que a admiração de tu olhar para o lado e saber que tem alguém que tu admira, que te inspira todo dia, que te completa, que te agrega, é muito importante. E a consequência disso é tu ter um respeito extraordinário pela pessoa, assim, de, sabe, saber respeitar em todos os sentidos, como mulher, como esposa, como amiga. Obviamente que tem discordâncias, né? A vida de casal aí, para quem é casado, não é fácil, né? Todo mundo acha que é um mar bonito, né? Não, às vezes dá umas tormentas aí, mas assim, quando a gente admira cara, assim, uma das coisas que eu sempre brinco com ela eu sou daqueles caras que eu falo tudo, sabe? Assim, tá, tô irritado, eu vou lá e jogo para fora, depois, se tiver que pedir desculpa, a gente pede. E eu acho que isso é um dos segredos que para audiência aí, assim, não guarda as coisas para dentro, sabe? Porque quando a gente guarda as coisas ruins para dentro, acaba que o nosso organismo ele não reage bem. Né? Então é muito melhor a gente colocar para fora e depois ter a humildade de pedir desculpas do que. Né? Então estamos aí, cara, muito felizes aí, pô, muito bacana. Legal. E uma baita de uma atleta, viu? Aí, ó, quem quiser apoiar, patrocinar, e a Karina é fera demais. Vai em busca da mandala, pelo que tu tem falado, tá na Ah, terceira Major. esse ano o que aconteceu, né? Esse ano, não sei se o pessoal acompanhou, mas Berlim, o ano passado, estava 28 para 29 graus, muito Isso aí. úmido.
e ela fez uma maratona para 13h36 e eu... Foi bem, cara, ainda assim. Claro, condições, ela estava buscando 13h25, 13h27, e o melhor dela é 13h28, se eu não estou enganado, 13h28, 13h29, e aí ela caiu no corte de Nova York, né? Então estamos aí em busca da mandala. Se Deus quiser, vou acompanhar ela e vou carregar ela no colo quando ela estiver com a mandala, enfim. O problema é que agora o problema é que a mandala nova tem 7 agora, né? Se tem as 9, né? mas nesse momento vai ter a Sydney e a nova, né? Não, vai ter a mandala antiga, vai continuar. Sim, isso. Vai ter a e eles vão fazer a nova. Isso aí. Eu falei para ela, depois que ela completar a mandala, depois só eu vou viajar em prova, né? Eu falei assim, não, depois só vai me acompanhar nos triatlons aí da vida. Boa. Muito bem. Eu acho que agora a gente pode falar um pouco que seria... até eu gostei disso que o Maurício escreveu aqui, né? Que é o coração do episódio. Que é o que hoje... Que é a nossa virada de chave como equipe. Né? Agora nós somos uma equipe, não é mais uma dupla, é um trio, uma equipe. Que é falar sobre a Victoria Head. Tá? Quando tu me apresentou... Eu tô com a camiseta aqui que tu me mandou. Boa, tá bonito aí, viu? O caimento é bom, hein? Cara, eu vou dizer pra ti assim, ó. Tá começando a marcar, porque eu uso direto, cara. Eu uso direto. Eu acho ela tribo. Claro, eu tenho que estar toda hora usando camiseta, uniforme da assessoria, né? Da Companhia dos Cavalos. Mas, cara, se eu posso botar e trabalhar aí pra URGS, né? Fazer outras coisas, sair com a minha pequena, né? Sair com a minha esposa. Eu procuro colocar. Tô aqui com a minha garrafinha também que tu aí, ó. Que tu me mandou, tá? Tem que mandar pro Maurício. Não, com certeza. Do Maurício vai entregar em mãos. Do Maurício vai entregar em mãos. Então hoje a gente muda um pouco, a gente tem uma virada de chave diferente, que a Victoria Head é a principal, possivelmente a principal parceira, né? Desse podcast. A gente já tem outros parceiros, que é a própria Companhia dos Cavalos e a Suporte 3D. E mais ali no final do programa eu vou falar das 2 novas parcerias que a gente está construindo. A gente nunca pode dizer, não, já temos, né? Porque é uma construção, né? Eu venho conversando já há bastante tempo. Mas nós vamos falar da Victoria Head. Conta para nós, como é que foi a criação da marca? Eu conheço a história, mas a audiência não conhece. É legal, sim. Eu acho que a analogia do nome, se alguém não se deu conta, né? Pensem no V e no A. É isso aí. Cara, a história da Victoria Head é um pouco de tudo que eu contei agora, né? Assim, um pouco da história da minha vida. Eu tenho em mim, né? Como é muito legal esse episódio, porque a gente começou a falar lá da infância. Eu tenho em mim essa coisa da inquietude, do ficar pensando na minha cabeça, ela está sempre pensando, o meu corpo está sempre agindo. E o mais engraçado é como surgiu, né? Eu desenhei, eu fiz, para quem me conhece sabe que eu adoro ficar criando coisas assim, marcas, as siglas e tal, e volta e meia eu fico desenhando ali, e eu queria arrumar o Instagram da Karina, justamente porque ela tem um conteúdo muito legal, assim, como ela é mãe, ela é corredora, ela tem uma rotina bem pesada de treino. Eu falei, cara, vamos organizar o teu Instagram, pô, quem sabe a gente não inspira outras pessoas e tal, e fiz o dela. E aquela coisa, né, Casa de Ferreira, Espeto de Pau, né, o dela ficou lindo, maravilhoso, e o meu eu nunca tinha parado para olhar, e resolvi fazer uma marca pessoal, que era um VIA, que era o Vinícius Amorim, e casualmente me convidaram na Gracie Barra para apoiar um evento de surf que tinha e tal, e eu falei, não, claro, apoio aí, não tem problema, vou ajudar, com certeza. E coloquei na camiseta lá o meu VA lá e inventei um slogan nada a ver lá, Beyond the Limits, era o slogan. E aí eu, poxa, achei interessante aquilo ali, eu vi na camisa, assim, legal, quem sabe, né? E aí, o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar a ideia, eu criei a logo, né? Então, a logo, isso é uma curiosidade legal, quando a gente olha a logo, deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui, Vira. Aqui, ó. Aí, assim. Aí, ó, isso. É um V e um A, correto?
Só que tem uma outra analogia para vocês verem, que é a nossa vida, né? A nossa vida ela tem altos e baixos, né? Como vocês podem ver, e em algum momento da vida a gente tem que parar, refletir e falar, não, meu, é daqui para cima, é daqui para frente que eu vou. Então tem um pontinho ali, se vocês forem ver, e uma setinha para cima, que é justamente a analogia com a nossa jornada. Às vezes a gente está meio down, às vezes a gente está super eufórico e tal, mas em algum momento, quando a gente está para baixo, a gente tem que parar e falar assim, não, cara, chega desse momento ruim e seguir em frente. E aí como o Quevedo falou, né, as iniciais são o meu nome, Victor Ahead, o nome tem a ver com isso, né, seguir em frente, vitória à frente, né, prosperar, e a marca ela surgiu muito no sentido de, obviamente a empresa ela quer ter lucro, ela quer crescer, mas eu acho que vem muito ao encontro dessa história da minha vida, né? Fazer com que as pessoas olhem a performance como própria, não como uma rede social, né? Tanto é que a gente fala que a performance ela é tua, né? Ela tá em cada segundo da tua vida, ela tá numa característica tua. Se vocês forem ler o nosso site, ela fala, né? Eu sou a performance, mas não aquela das redes sociais aqui vive em você. Então, a proposta da marca é muito isso, é levar para as pessoas através do conforto, né, e da leveza. Eu também estou vestindo uma camiseta aqui da marca, uma camiseta mais de passeio. Então, a gente entra num nicho e uma das coisas que eu perguntei, eu falei, cara, por que eu não posso ser uma futura Nike, Adidas, Under Armour? Por que não? Por que eu não posso levar a minha verdade para as pessoas, né, a minha vida, e isso crescer, né? Então, assim, olha o caso, né? Nós temos aí um caso de sucesso que é a Olímpicos, né? A Olímpicos começou, voltou, hoje ela está performando absurdamente, uma das empresas no segmento de calçado que mais cresce, né? Nos calçados esportivos, mas acima de tudo levando as coisas que eu acredito, né? Então, se vocês forem ver a criação da marca, ela passa por 3 grandes pilares, né? O primeiro, o trato com as pessoas, né? As pessoas elas são muito importantes. Não é ter lucro a qualquer custo, não é passar por cima para crescer, não é isso, não. É ser legal com os clientes, com os fornecedores, com as pessoas que daqui a um pouco apoiam a marca, né? Então acho que esse é um primeiro pilar. Segundo, ser correto, né? Não querer tentar passar perna, ter preço justo, ter uma condição legal, né? Pô, o cliente não gostou, quer devolver, devolve, não tem problema, é tranquilo. E o terceiro pilar, não menos importante, que é uma questão de cuidado com o planeta, né? Que a gente fala da sustentabilidade. E aí, quando a gente fala desse pilar, a gente entra na questão, primeiro, nossa cadeia de produção ela é local, né? Ela fica aqui em Santa Catarina, num raio de menos de 100 quilômetros. Então, com isso, a gente apoia a economia local, a gente reduz a emissão de gás carbônico. Segundo, nossos produtos todos vão com uma etiqueta de papel semente, então a gente pode replantar também, né? Terceiro, as nossas embalagens elas são reutilizadas, né? Então elas vão num saquinho de algodão que a pessoa pode guardar e reutilizar. Então tem uma série de cuidados que a marca tem, mas acima de tudo é levar o bem-estar às pessoas. E uma das coisas que a gente optou dentro da marca, e aí é ser uma marca híbrida, né? A gente não quer tocar só o corredor, a gente não quer só tocar o triatleta, a gente quer tocar a pessoa que pratica esporte. Eu sempre brinco que o Quevedo está aí no podcast com a camisa, ele pode sair daí na academia, pode malhar com essa camisa, se ele quiser correr, ele pode correr também. E eu acho que é uma jornada... Eu corro com a regatinha. É isso, não. E é uma jornada que, se vocês forem ver, as grandes marcas elas estão adotando. A Adidas acabou de lançar um tênis que é academia e corrida, né? Isso. Que é o tênis híbrido. Então, assim... Ô, Vini, mas também desculpa, mas também teve uma preocupação, assim, pelo que a gente viu e conversou, e também, como tu disse, até buscando informação no próprio site, com alguma questão assim que outras marcas eu acho que deixavam a desejar, por exemplo, o atendimento para as mulheres e o atendimento ali, eu sei que tu tem um top que ele é top de performance, e a mulherada sempre, assim, a gente que tá junto e acompanha, até das próprias esposas, assim,
é um produto que normalmente não atende bem o que tem no mercado. E parece, pelos relatos que a gente até vê na internet da marca, né, da Victoria Head, o top da Victoria Head atende muito bem, assim. Então também teve essa preocupação, acho que tu falou até de escutar os clientes, né, o Isso. feedback e ir melhorando. Tem muito isso. E o último ponto, só para mencionar, que eu acho que é onde deu realmente a conexão com a Orla Podcast e o Victoria Head, é o que tu mencionaste, assim, de não ser uma marca de trazer competição por competição, e sim de curtir a jornada, né? De fazer o seu melhor, que acho que é ali que a gente se encontra e dá essa conexão muito boa que não só se torna a Orla Victoria Head Podcast agora, como tá o Vini aqui como participante da nossa equipe, né? Sim, O... a próxima entrevista não serão 2, serão 3. 3, Aí, e o pra cima, convidado, é isso isso aí. aí, cara. Legal, cara, é bem o que tu falou, assim, eu tenho uma atleta dentro de casa, né, então Sim. muito do... eu sou um cara que eu gosto de ouvir muito as pessoas, sabe? Eu gosto muito de ouvir o que as pessoas têm para dizer e isso é muito pensado, né? Então, o desenvolvimento do produto, ele foi muito, muito bem elaborado. Tu acabaste de comentar do top, né? O top, ele é um top que tem uma compressão e, ao mesmo tempo, ele tem corte a laser para que seja um top respirável. E ele é um top de média alta compressão. A gente fez essa opção porque média alta por quê? Porque o alta compressão depende do tamanho do seio da mulher. Normalmente as pessoas não gostam de correr tão apertadas, né? Então, assim, foi muito pensando nisso. A gente coletou vários feedbacks, né? A gente tem uma camada tanto no masculino também, né? O próprio Quevedo, quando a gente mandou o kit, a gente ouviu, né? Cara, o que tu achou legal, né? A gente coletou vários, sim, foi um processo bem longo, assim, da criação da marca. E aí, cara, tem uma outra coisa que eu acho bem legal que tu traz, assim, que é aproveitar a jornada, né? A Victor Head, ela tem até convidar o pessoal para entrar no site www.victoriahead.com.br. Nós temos dentro do site, além dos produtos da Victor Head, nós temos uma seção que inclusive o Quevedo tem um artigo lá, que é uma seção chamada Conte Sua História. Então, qualquer cliente, qualquer pessoa pode entrar no nosso site, ter uma seção Conte Sua História, onde ela pode submeter uma história sobre a vida dela, sobre o esporte na vida dela, né? Nós temos, por exemplo, o esporte, um relato de um cara que eu admiro muito, que é meu amigo, que é o Derek Rabelo. Ele é um cara sensacional, palestrante, assim, absurdo. Se quiserem contratar ele, eu super recomendo o Derek Rabelo. Ele é um surfista de ondas gigantes, já surfou Nazaré, Pipeline, e ele é cego. Desde criança ele é cego. E ele escreveu um artigo lá para a gente. Então, por exemplo, para aqueles que muitas vezes reclamam da vida, né, que estão reclamando, cara, acessa lá, né, e lê um pouquinho da história de uma pessoa que é cega, que nos ensina a viver a cada segundo, né. E então a Victor Head, ela tem um pouco disso. Nós temos a parte de vestuário, mas nós também temos todo um ecossistema. Nós temos o Spotify da Victor Head, onde tem lá playlist de rock, playlist de pagode, playlist sei lá, de house. Tem uma série de playlists lá e aceitamos sugestões também. Nós temos o Strava da Victor Head, né? E nós temos essa seção dentro do site da Victor Head, que é o Conte Sua História. É simples, tu vai lá, coloca o teu nome, o teu sobrenome, submete o arquivo em Word, mais uma foto tua, e aí chega para mim, a gente publica e deixa os clientes ficarem sabendo aí. E eu acho que, acima de tudo, né, inspirar as pessoas, né? Acho que, por exemplo, eu quando conheci o Derek, eu não acreditei. Como é que uma pessoa consegue... Eu não conseguiria surfar Nazaré, cara. Assim, mesmo que eu fosse um baita surfista, eu teria medo. Uma pessoa cega, assim, é de se admirar muito, né? Então, assim, eu acho que levar isso pro nosso público, né? Inclusive, né, com muito orgulho, falo aqui pela Orla, levar histórias, né? Levar histórias que inspiram, levar casos reais, da vida real mesmo, é o mais legal, né? É o mais legal
como a gente tá falando, né? Pô, o Quevedo tem uma filhinha aí. Cara, se ele sai do podcast, ele tem que ir lá cuidar da filhinha, ver se a filhinha tá dormindo e tudo mais. Amanhã até às 5 da manhã tem que estar acordado porque tem que pedalar. E depois tem que trabalhar, e depois tem que dar aula. Essa é a vida real, né? E a Victoria Reto, assim como ela leva, né, isso ao pé da letra, né? Não é pro atleta super performático, é o cara que tem alta performance pessoal, alta performance Alto. dele. Então, Né? Eu tava pensando aqui agora, né? A gente sabe que uma deficiência, né, uma síndrome, ela promove algumas limitações. Mas não é porque ela promove limitações que ela te impede de fazer as coisas. Sem dúvida. Né? Então, assim, primeiro tu tem que querer e entender até onde o teu limite pode te levar. E isso é uma coisa que eu tento trazer para minha vida. E assim, aparentemente eu não tenho deficiência nenhuma, síndrome nenhuma, né? Mas isso eu Tu quero. até fica mais bonito na câmera aí, cara. E isso é uma coisa que eu quero um dia, assim, quando a Betina tiver com idade para que ela consiga entender, eu dizer, minha filha. Porque a minha filha tem uma síndrome, né? Eu disse, minha filha, nunca deixem dizer para ti que tu não pode chegar onde tu quer. A limitação existe, mas ela pode ser superada. Isso aí. E essas são, cara, e assim, eu sempre falo, isso é uma das coisas que eu levo para minha vida e que durante muito tempo eu lutei, não é que eu lutei contra, mas eu não percebia dessa forma. Quanto mais dolorido for o caminho, quanto mais tu sofrer para chegar onde tu quer, maior vai ser a tua comemoração. Maior, assim, ó, é o exemplo do triatleta. Cara, se tu te ralar treinando, acabar, o dia que tu acabar, completar aquela prova de triatlon que tu te matou treinando, tua comemoração vai ser muito grande, porque tu sabe que foi penoso. Sabe, que nem a Karina fala assim, poxa, quando eu completo uma maratona, me vem na cabeça todos os dias que eu acordei às 5 da manhã sem vontade nenhuma de treinar, porque a gente tem dias que não quer treinar, né? E eu falo, o Derek fala muito isso, ao invés de ir para o caminho do coitadismo, de ficar achando desculpa que eu não tenho oportunidade, eu não tô nem aí, eu vou lá e vou fazer. Né? Então, assim, eu acho que é uma coisa que eu aprendi, né? Como eu falei, assim, o Derek é uma pessoa que mudou muito a minha maneira de ver muitas coisas. Não que eu não visse dessa forma, mas a gente às vezes tem que parar de reclamar, sabe? E vai e faz, cara. Vai e faz. Né? A vida, que nem eu brinco, a vida não é mole, não, né? A vida não é... Eu brinco com meus filhos, assim... Ela tá aí mais para bater do que para fazer carinho, cara. O Rock Balboa, para quem... muitos que estão assistindo aí não vão lembrar, mas Rock Balboa falava, não importa o quanto tu apanha, não importa quanto tu consegue, quantas vezes tu consegue levantar. Exatamente. Então, assim, é sobre isso, não deixar que as coisas... E a Victor Head é isso. É a minha verdade, né, numa marca, trazendo aí bem-estar, conforto, né, que as pessoas possam usar e falar assim, poxa, cara, faz sentido eu usar isso aí, né? Faz sentido eu usar essa roupa, tá conectado com aquilo que eu acredito. Muito bom. E vem novidade por aí, né? Vamos aos poucos, né? Vem novidade aí com a parceria Victoria Head e a Orla Podcast. Temos algumas coisinhas aí que estamos utilizando a cabeça pensante do Vini aí, que gosta de rabiscar, transformando esse rabisco em materializando algumas coisas, mas vamos aos poucos, vamos trazer novidades em breve aí para toda a audiência, para todo mundo que nos acompanha. Vini, tem um quadro no Orla Podcast que a gente faz já há algum tempo. Temos 2 quadros, mas vamos iniciar com o primeiro deles, que é um momento de reflexão que a gente traz, um momento de, às vezes, uma citação, às vezes uma música. E o episódio de hoje, até por tu estar aí no Campeche, e o Campeche, eu não consigo pensar no Campeche sem pensar no Pequeno Príncipe. Tem uma conexão muito importante. E então a citação de hoje, que eu acredito que tem muita conexão com tudo que tu falou, Vini, aí, com a tua história, ela é
breve, mas ela tem uma profundidade bem importante. É algo mais ou menos assim. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Vini, essa é uma forma que a gente tem aqui no Aorla Podcast de fazer uma conexão com o nosso episódio, com a pessoa, com o convidado, de homenagear ele, de tentar integrar todas essas partes e o episódio aí, montando o episódio, conversando com as pessoas, como a gente comentou contigo, que foi buscar informação, nos levaram até essa frase, como eu falei, curta, mas que tem uma profundidade bem importante. Espero que tu tenha gostado. Provavelmente morando no Campeche, tu sabe bem que o Pequeno Príncipe tá lá, tem tem um pequeno monumento também e tal, né? E eu já li Pequeno Príncipe, acho umas 60 vezes, agora com a Ana, com a minha filha, mais umas tantas. E Eu li eu uma vez só, admito. nunca canso de ler. Eu já li em alguns idiomas também, porque sempre, como eu gostei muito de ler, eu aproveitei, li em inglês, li em espanhol, e agora com a Ana eu li de novo, e agora aprendendo inglês como ela tá, às vezes quando eu pego, leio também. É fantástico. Não, cara, essa frase, assim, acho que ela reflete bem, vocês captaram muito bem, é uma frase que tem um significado muito importante, porque as coisas mais importantes na nossa vida, né, e são as mais simples. Uhum. Né, são as coisas, e o tempo ele passa, e quando tu vai ver, se tu não te deu conta, muitas vezes tu perdeu essa parte invisível, né, porque tu não percebeu o quanto era importante tu parar para olhar aquilo ali, né? E aí a gente fala muito, né? Depois que a gente vira pai, a gente fala que a nossa vida são os nossos filhos. E muitas vezes os nossos filhos vêm para a gente e falam, papai, eu quero te mostrar uma coisa. Daí tu, tá, já, depois eu olho. Não. Aquele momento, cara, é o mais importante para o teu filho. O que ele está querendo ali te dizer? Ele está querendo te dizer assim, papai, tu é muito importante para mim, eu quero que tu veja isso. Né? Eu quero que tu pare e dê atenção para mim. E aí, quando a gente ouve uma frase dessas, e como tu bem colocasse, né, aqui no Campeche temos a Avenida Pequeno Príncipe, o Monumento Pequeno Príncipe, né, temos uma série de conexões aí. Quando a gente para, cara, o tempo passou e a gente não viu e a gente não aproveitou, então eu sempre falo assim, aproveite o tempo com as pessoas que vocês amam, aproveitem os momentos de silêncio, porque o silêncio às vezes é importante, mas acima de tudo, cara, o dia de hoje é o mais importante, o de amanhã eu não sei. Né? O dia de hoje, ele é o minuto de hoje, esse momento que eu estou aqui com vocês, para mim é o mais importante. Sim. Porque depois eu vou ter outro momento importante com outra pessoa, né? E aí, lá na frente, quando tudo passar, a gente vai olhar para trás e assim, cara, poxa, eu vivi, velho. Eu olho um pouquinho para trás aí, vocês contaram a minha história. Cara, é muito louco, assim, já joguei bola, já fiz circo, já corri, já toquei em banda, já, sei lá o que eu não fiz, né? Enfim, assim, e sou muito presente com os meus filhos, né? Por incrível que nem eu brinco, a gente faz tudo isso, e sou muito presente, que o Quevedo me conhece, sabe? Eu sou grudado nos meus filhos, sou grudado na minha esposa, não sou um amigo tão presente, né? Os meus amigos reclamam, pô, cara, tu não liga, eu não ligo mesmo, mas eu tento sempre deixar à vontade para eles saberem que eu tô ali, né? E para os amigos que estão, meus amigos que vão assistir esse podcast, sabem disso, né? O mais importante, cara, é a gente aproveitar cada momento e se entregar de verdade. Então, essa frase aí super tem tudo a ver, né? Nossa, que legal. O próximo quadro, Quevedo, vamos ver se esse gaúcho que está afastado ainda se recorda que temos a Orla aqui, que ela é um local, é um templo sagrado aqui para nós, né, Vini? É onde tudo acontece, e esse quadro, ele é uma pergunta assim, o que é a Orla para ti, Vini? Cara... E pode ser a Orla do Campeche também, tá? Não, vamos falar da Orla do Guaíba, assim, eu acho que o Rio Grande do Sul está muito atrasado, ele parou no tempo,
Mas a orla a orla do Guaíba representa uma nova Porto Alegre. Né? Assim, quando a gente olha, é o lugar mais bonito da cidade, é o lugar que proporciona um espaço maravilhoso para praticar esporte, é o lugar que proporciona as famílias estarem juntas. Óbvio, tem o pôr do sol do Guaíba, né? E, obviamente, também tem outra coisa que é maravilhosa, que vão muitos me vaiar aí, que é o estádio Beira-Rio, que é um dos mais bonitos aí do planeta. Mas, brincadeiras à parte, né, clubismos à parte, eu acho que a Orla ela representa, quem sabe, né, e torço para isso, uma renovação do Rio Grande do Sul, né, uma retomada na economia gaúcha, uma modernização do Estado, porque morando aqui em Santa Catarina, a gente vê que o Rio Grande do Sul, quando a gente sai, a gente vê muita coisa que explica o momento que o Estado está passando. E tomara, né, torço para que o Rio Grande do Sul se recupere e possa, né, chegar no nível de Santa Catarina e com um PIB potente, né, com uma capacidade econômica ainda maior e que o Estado não fique tão endividado, né? Claro que tem que mudar o pensamento dos governantes aí, né? Não estou falando de partido político, por favor, até não gosto de falar disso, mas eu falo sobre a maneira de empreender e de gerir o Estado, né? Então, como a gente atrai mais empresas para o Rio Grande do Sul, como a gente se abre para o novo. Santa Catarina fez isso. Santa Catarina está num momento econômico absurdo, crescendo. Por quê? Porque abriu as portas para que outras pessoas de outros estados, de outros países, viessem para cá investir no estado e o estado pudesse prosperar. Né? Acho que o Rio Grande do Sul ele é ainda um pouco fechado e a Orla, para mim, é o local mais bonito de Porto Alegre e representa a saúde do gaúcho. Muito legal. Esse podcast nasceu exatamente, sei lá que insight que foi que deu em nós, né, Maurício? Um dia não é mais, na verdade. A gente estava lá, como é que o Maurício tinha pensado como é que era o nome mesmo em inglês? Vários nomes em inglês e... Bom, enfim, todos assim, eu me incomodei com todos. Eu não lembro. Me sinto incomodado. E um dia eu tô assistindo um podcast que é feito pelo Paulo Germano e pela Juliana Bublitz, né? Que é Metrópole, que se chama, né? Podcast. Não, Perimetral. Perimetral Podcast. E era especificamente sobre isso que tu falaste, sobre a Orla ser o lugar mais bonito, que parece que tu olha para aquilo, tu parece que não estás em Porto Alegre, tu tá em outro lugar, porque destoa muito do resto, de problemas que a cidade tem. E aí eu olhei assim, tá... Cara, imediatamente, Maurício, vivendo a Orla Podcast, eu falei pra ele. Genial, velho, genial. Assim, cara, é o lugar onde todo mundo se encontra, a gente quer falar de esporte, de vida, de reencontro, né? De silêncio, de solidão. O que tu imaginar, tu encontra na Orla. Assim, eu acho... Como treinador, a gente fica ali num ponto, né? Que obrigatoriamente todo mundo tem que passar. Eu acho aquele ponto fantástico. Se tu te desconectar e ficar olhando as pessoas passando e tentar entender a história de cada um, tu pode não conhecer nenhum, entender a história, parece que tudo converge para ali. E aqui eu vou largar uma ideia aqui para a Orla, para novo momento da Orla aí, a gente fazer um quadro de entrevistar as pessoas que estão lá na Orla sobre a história delas. Cara, porque, assim, olha só, isso é legal. Olha aqui, cara, nós temos aí desde atletas que já ganharam maratonas ao redor do planeta, multimaratonistas, até seu Valdomiro, que já correu não sei quantas maratonas, treinadores de diferentes lugares, estados, né? A Dona Maria, que agora não corre mais, caminha de chinelo, né? Sempre de chinelo, nunca usou tênis. E outra coisa que a Orla tem, cara, que eu acho muito legal, velho, não é só a corrida, não é só o pedal, não é... Cara, tem ali o skate, tem ali o beach tênis, o futevôlei, sei lá como é que chama, a altinha.
isso aí que a gente falou, Kevin, esse é o espaço que é meio disruptivo do que é Porto Alegre, né? Porto Alegre Isso, tem uma série isso. de oportunidades e é bom estar lá, né? Que nem eu brinco, assim, obviamente eu gosto de onde eu moro, né? Mas quando eu tenho que ir a Porto Alegre é um prazer estar ali, né? Conversando com os amigos, tomando velho e bom chimarrão aí. A gente fica Muito legal. pensando, triatleta é tudo maluco, né? Mas desde que eu faço esse esporte, a gente pedalando na orla, eu vivi os diferentes momentos da orla da construção, desde ser pista dupla, vai e vem, até hoje ali o corredor e tal. Eu ficava dizendo pra você, cara, tu imagina se a gente pudesse nadar no Guaíba numa condição segura, né, sanitária. Cara, é um polo de Mas tem triatlo, a música do Armandinho, né? né? Pega onda no Guaíba, né? Tem. Isso Tem. aí, Essa é uma das coisas daquelas que o Vini falou que fica guardadinha ali, daqui um pouco, se isso, metade do que o Vini falou acontecer ali, dos nossos governantes começar a entender que a gente tem que abrir, talvez aí no futuro a gente tenha, né? Um Guaíba Cara, assim, ó, possível. dá para explorar o turismo, isso é uma coisa que eu vejo muito aqui em É, Santa Catarina. Obviamente aqui tem a praia como atrativo, sim. mas assim, cara, tem muita coisa que fazer, né? Tem muita. O povo gaúcho é um povo muito rico, né? A história do povo gaúcho é muito legal. Então, assim, acho que, eu volto a dizer, a cabeça de. Eu acho que o Estado, os governantes precisam ter cabeça de empreendedor, né? Assim, de, poxa, vamos trazer capital, vamos trazer gente fora, vamos abrir as portas, né? Quantas empresas nosso Estado perdeu aí ao longo do tempo, né? Infelizmente. Muitas. Mas, assim, por outro lado, também a gente vê uma Porto Alegre se modernizando, a gente vê uma Porto Alegre, e aí, voltando na questão da mobilidade, né, com mais ciclovias, com mais, né, a gente consegue ver, né, esse caminho. Vamos torcer para que tudo se continue, né, se Sim. desenvolvendo, né? Vini, estamos caminhando para o encerramento. Cara, papo muito bom. Estamos aí cheio de novidades. A partir de agora, então, como o Quevedo mencionou, com 3 integrantes e mais o convidado. Abrimos a temporada 3 com nós 3, porque tu era já um dos nossos convidados que estavam na lista. Estava na lista de Estava na abertura. lista aí há tempo e a gente resolveu, então, unir a entrevista com a apresentação dessa novidade, então, que a partir de agora estamos. Bem, Quevedo, agradecer novamente o teu tempo, o tempo do Vini, informar a audiência que voltamos com tudo, novamente com a mesma ideia de trazer a cada semana um novo episódio, manter a constância, é algo que os treinamentos nos trazem, a vida nos traz e nos pede ter essa constância, é o que a gente vai trabalhar agora arduamente para fazer. Ontem tivemos uma reunião importante, Bem produtiva. bem produtiva Excelente. sobre isso. Não é a nosso principal atividade de nenhum de nós três, mas assim, a motivação que a gente tá para entregar isso e o quanto a gente vai ganhar com isso, assim, né, de uma forma ou de outra, de poder estar junto, conversando com convidados e levar isso para a audiência, eu acho que vai ser bem satisfatório para todos. Então a gente quer, é o famoso win-win que a gente fala, né? A gente quer que seja bom para todos. Então vamos fazer com toda a vontade, fazer principalmente essa questão que a gente mencionou da cadência, né? De poder dar sequência. A ideia é essa, é simples, né? É entregar um episódio por semana, convidados remotos, que também estamos. Cada episódio a gente traz uma novidade, né, Quevedo? Agora podendo conectar Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que também nessa temporada 3 vamos ter uma temporada aí mais mesclada entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A ideia é a gente ir expandindo horizontes, vamos dizer assim, para todo o Brasil, mas estamos subindo o mapa, né? Estamos saindo aí do calcanhar do Brasil em direção ao norte, então com essa possibilidade de fazer, trazer um convidado remoto e poder expandir horizontes também com o uso da tecnologia é muito importante.
Obviamente, sempre que a gente puder estar presencialmente juntos é interessante, mas a gente também não pode abrir mão do uso da tecnologia para conectar as pessoas e trazer a informação, que é o que a gente quer, né? Inegavelmente ela facilita a Facilita. nossa vida. Sem né? dúvida. Ela facilita. Sem dúvida. Desde que a gente saiba usar ela da forma correta, né? Isso aí. Eu sou o chato da vez sempre, né? Tá certo. Não, mas É isso sempre aí. alguém torceu o nariz. Quevedo já Não, tá. e assim, Amal, eu agradeço aí o convite, né? Primeiro, agradecer o convite por estar aqui podendo levar um pouco da minha verdade, né? Um pouco da minha história. Que nem eu brinco, se a audiência aí captar 1%, achar que 1% de tudo que a gente conversou aqui foi legal, cara, acredito que 1% daquela pessoa que foi tocada vai melhorar e as coisas vão, se Deus quiser, dar tudo certo. Para mim é um prazer contar com a amizade de vocês e estar me juntando ao podcast mais uma vez, convocar aí o pessoal de casa para seguir, né, as nossas redes, a Orla Podcast, né, e acima de tudo, trazer ideias também de convidados, compartilhar conosco. A gente está com ideias geniais, assim, coisas bem disruptivas, que aos poucos a gente vai trazer para a audiência. E estou muito feliz, cara, muito feliz mesmo. Somos um podcast que aceita sugestões também, né? Porque contato@orlapodcast. Isso aí. Tanto lá no contato@orlapodcast.com quanto no Instagram, pode mandar comentários, sugestões. A gente está aprendendo e fazendo isso junto com vocês. Sigam. Nos sigam. Sigam no Instagram, no Spotify. No Spotify, e no todos YouTube, os agregadores. Né? Nos principais agregadores aí de podcast também. No YouTube, obviamente, episódio lá disponível também. Quevedinho, vamos trazer então a nossa sessão de colaboradores, patrocinadores? Exatamente. Temos algumas novidades para... Só pedir licença um pouquinho pro Vini, só para a gente colocar aqui então no telão. Seguimos então com a Suporte 3D, né? Temos lá o Fabrício e o Matheus, que são os responsáveis, e toda a equipe que trabalha com a fisioterapia. Né? A gente sempre agradece que eles estejam junto conosco, né? Pela sua competência, sua disponibilidade. A Companhia dos Cavalos, né? Que eu falo em nome então de todos os treinadores, de toda a equipe. Hoje a equipe cresceu bastante, hoje nós temos três treinadores novos, né, em relação ao ano passado: o professor Emerson Fragoso, o professor Marilson Gomes e a sua esposa, a Juliana, e hoje o nosso coordenador técnico, né, é o Adalto. Né? Então a equipe deu um salto de qualidade justamente para poder oferecer para todos os níveis de corrida, caminhada, dentro do endurance, né, o melhor que a gente consegue extrair desse povo. E vem as novidades. Uma das novidades é a Bike Tech Moinhos, né, o Bruno, um grande cara que eu conheci, tem participado bastante das atividades conosco na Orla, né, tem sido um parceiro muito forte. Então é uma loja grande no Shopping Total, certo? Eu recomendo que vocês entrem nas redes, mas visitem a loja para vocês conhecerem. A gente tem benefícios bem legais lá dentro da Bike Tech Moinhos. Obrigado, Bruno, pela tua força toda aí. A ATP, a rede ATP Suplementos, que é lá de Caxias, né? O Arnold, né? Junto com o Thiago Montemeso, né? Nos ofereceram participação, a gente adorou. Né? Uma loja sensacional, fica ali na Mata Bacelar 132, se não me engano, esquina com a Nova York. E eu já quero fazer a propaganda dessa prova aqui, ó, pessoal. Shopping Village, ali na entrada de Caxias. Vou estar lá correndo, representando, né, ajudando a representar a turma. Tem 21 quilômetros, 10 quilômetros, 5 quilômetros. Entrem ali na página da ATP, ali tem todas as informações de inscrição, tá? Mas é Caxias, eu não sobe e desce não, pessoal. Um percurso sensacional, plano. Fantástico, assim, ó, recomendo demais. E, finalmente, a Victoria Head, né, que hoje passa a ser parte, então, do nome do nosso podcast, né, a Orla Victoria Head Podcast. Sim. Vini.
obrigado. Eu fico muito feliz, assim, de poder estar em contato contigo de novo. Depois a gente ficou um longo gap, né, afastado. Eu sei, cada um tem a sua vida. Mas sabe o que me deixa mais feliz? É que a amizade não morre, cara. Amigos de verdade, né? Pode estar longe, né? Mas se tem como estar em contato, comunicação, a gente dá um jeito, né? É isso aí, cara. Obrigado, obrigado por estar conosco aqui. Obrigado, eu que agradeço, cara, como tu falou. Amizade verdadeira, cara, passa o tempo, nada muda, né? Então, assim, prazer foi meu, espero ter levado aí um conteúdo bacana. Obrigado aí para todos que vão assistir aí, estão assistindo nosso podcast. Perfeito. Certo, Maurício? Certo, Quevedo, obrigado. Amanhã temos treino, né? Treino. Tu vai pra hora não, né? Tu vai ficar em casa no vou rolo, ficar né? no Não, o rolo. homenzinho tá machucado. É, Não, agora já cortei o snipe dele da maratona. Não dá. Vai pedalar, vai Estamos nadar. no rolo, isso aí. Daqui a pouco a gente resolve esse problema. Amanhã eu tenho pedal, amanhã eu vou pro pedal. Amanhã eu tenho pedal e corrida. Tá? E pessoal, né? Amanhã é sexta-feira santa, por que não? Feliz Páscoa a todos. Feliz Páscoa pra ti, Vini, né? Toda a tua família, pra tua família também, obrigado, Maurício. Quevedo, vocês E pra também, todos da Betina. nossa audiência. Isso aí. Victoria Red, sua performance, seu caminho. Obrigado e até o próximo episódio. E aí, Vini, o que tu achou?